Uma coruja segue um sacerdote durante semanas. O padre, quando descobriu o real motivo por que ela o segue todos os dias, ficou aterrorizado com o real motivo. Padre Antônio era uma figura central na pequena vila onde vivia. Desde que se tornará sacerdote, mais de 3 décadas atrás, ele dedicara sua vida à sua comunidade. Era um homem simples, de hábitos humildes, sempre vestido com sua batina surrada e sua cruz de madeira. A cada dia, ele caminhava pelas ruas de pedra, cumprimentando as pessoas com um sorriso genuíno. O povo o amava e o respeitava. Para eles, Padre Antônio não era apenas um líder religioso. Ele era um amigo, um conselheiro e, em muitos casos, uma figura paterna. Sempre disponível, ele ajudava quem estivesse em necessidade, oferecendo palavras de consolo, bênçãos e até mesmo abrigo para os mais necessitados. No entanto, nos últimos meses, uma sombra de tristeza parecia acompanhá-lo. Algo dentro de Padre Antônio havia mudado. O brilho em seus olhos, antes tão presente, havia diminuído. O que poucos sabiam é que o padre enfrentava uma grande perda pessoal. Seu irmão mais novo, que também era sacerdote, havia falecido inesperadamente, deixando um vazio profundo em seu coração. Desde então, Padre Antônio se encontrava muitas vezes rezando sozinho, buscando respostas e conforto em suas orações. Apesar de sua fé inabalável, ele sentia que sua missão na Terra estava ficando mais difícil de entender. Será que estou cumprindo a vontade de Deus? Perguntava-se repetidamente. A sensação de estar perdido o perturbava. Ele não compartilhava essas dúvidas com ninguém, pois acreditava que seu papel era ser forte para os outros. Mas, em silêncio, carregava esse peso dentro de si. Era durante essas noites de solidão e reflexão que algo inesperado aconteceu. Em uma dessas caminhadas noturnas, enquanto Padre Antônio seguia por uma trilha isolada que levava a uma pequena capela abandonada no topo de uma colina, ele percebeu que não estava completamente só. O céu estava claro, e as estrelas brilhavam com intensidade, mas o silêncio daquela noite foi quebrado por um leve som de asas batendo. O padre olhou para cima e viu, pousada em uma árvore próxima, uma coruja de penas brancas e olhos penetrantes. Ela o observava com uma serenidade que o deixou intrigado. A princípio, Padre Antônio pensou que era apenas uma coincidência. É apenas uma ave, disse a si mesmo, tentando desviar a atenção. No entanto, a coruja não o deixava. Ao longo dos dias, ela começou a aparecer em diversos momentos. Quando ele saía para suas rotineiras visitas às casas dos paroquianos, a coruja estava lá, voando sobre ele de uma árvore para outra. Quando ele celebrava a missa, ela aparecia, silenciosa, no campanário da igreja. Sua presença era constante e, aos poucos, começou a chamar a atenção do sacerdote. Nas semanas seguintes, a coruja o seguia fielmente, como se soubesse exatamente para onde ele estava indo. Padre Antônio, inicialmente cético, começou a se perguntar o que estava acontecendo. Ele tentou afastar a ideia de que o animal estivesse ali por algum motivo especial, mas a constância da presença da coruja o deixou inquieto. Certa noite, ao retornar à igreja após visitar uma família que havia perdido um ente querido, Padre Antônio entrou no altar e viu a coruja novamente, desta vez mais próxima do que nunca. Ela estava pousada na janela do vitral, iluminada pela luz fraca das velas. O padre, cansado e emocionalmente esgotado, ajoelhou-se diante do altar e, em um ato de desabafo, orou em voz alta. Senhor, se esta coruja é um sinal, por favor, me dê clareza. Sinto-me perdido e não sei qual caminho seguir. Tenho guiado o teu rebanho, mas meu próprio coração está confuso. Mostra-me o propósito deste animal, pois parece que há algo que preciso entender, mas não consigo ver. Enquanto rezava, Padre Antônio sentiu um misto de emoções. Havia um certo medo em seu coração, mas também uma sensação de paz inexplicável. Era como se a coruja estivesse ali para lhe transmitir algo que ele ainda não conseguia compreender por completo. Com o passar dos dias, a coruja continuava a segui-lo. Em cada caminhada matinal, em cada visita aos lares, ela estava sempre por perto, como uma sentinela silenciosa.
Os moradores começaram a notar e a comentar entre si sobre a ave que não desgrudava do sacerdote. Alguns diziam que era um sinal divino, outros achavam que era apenas uma coincidência. Mas, para Padre Antônio, aquilo estava se tornando algo mais profundo. Ele sentia que a coruja o observava com uma inteligência que ia além de um simples animal. Certa vez, durante uma missa dominical, enquanto ele pregava sobre a importância da fé nos momentos de incerteza, a coruja pousou no topo da cruz que ficava atrás do altar. Todos os olhares da pequena congregação se voltaram para ela. O silêncio tomou conta da igreja. Padre Antônio fez uma pausa, olhando para a ave, e uma onda de emoção passou por ele. Ele sabia que aquela coruja estava ali por um motivo maior, mas qual seria? As semanas se passaram e a relação entre o padre e a coruja apenas se fortaleceu. Não era uma relação convencional, claro. Não havia toques, afagos ou palavras trocadas. Era uma conexão silenciosa, mas intensa. O sacerdote, agora mais do que nunca, acreditava que aquele animal tinha uma mensagem para ele. Mas qual seria? Padre Antônio, em suas orações diárias, começou a pedir respostas. Ele estava cada vez mais intrigado e emocionado com a presença da coruja, mas também ansioso por descobrir o que aquilo significava. Seria um teste de fé? Um lembrete de algo que ele ainda não havia compreendido? Ou talvez, de alguma forma, a coruja estivesse conectada à sua perda, ao seu irmão falecido? A cada dia que passava, a tensão e o mistério aumentavam. Algo estava prestes a ser revelado, e Padre Antônio sabia que, quando a resposta finalmente chegasse, ela mudaria sua vida para sempre. A rotina do Padre Antônio continuava, e a presença da coruja, que inicialmente o intrigava, agora se tornará parte de sua vida diária. Apesar de não entender completamente o significado daquele fenômeno, o padre começava a sentir que havia um propósito maior por trás da aparição constante daquela ave. A cada vez que a coruja se aproximava, fosse nos momentos de oração ou nas suas caminhadas solitárias, um senso de conexão inexplicável crescia entre eles. Certa tarde, após uma missa que parecia particularmente pesada para ele, Padre Antônio decidiu visitar a pequena capela abandonada que ficava nos arredores da vila. Aquela capela havia sido um lugar de grande significado para ele e seu irmão quando eram jovens sacerdotes. Eles costumavam ir até lá para rezar e refletir sobre o futuro da igreja e da comunidade. Mas, desde a morte de seu irmão, Antônio evitava aquele lugar. O luto que carregava em seu coração tornava a visita dolorosa demais. No entanto, naquele dia, algo o impulsionou a ir até lá. Ele sentia que precisava confrontar seus sentimentos mais profundos, e talvez a resposta para as perguntas que tanto o perturbavam estivesse naquele local sagrado, mas esquecido. Enquanto caminhava em direção à capela, Padre Antônio percebeu que, como sempre, a coruja o seguia de perto, voando de árvore em árvore, silenciosa, mas vigilante. Algo naquilo o confortava, como se soubesse que, de alguma forma, a ave o protegia de uma angústia maior. Ao chegar à capela, o lugar estava como ele se lembrava. Silencioso, coberto por folhas secas e com a estrutura já bastante desgastada pelo tempo. No entanto, ainda havia uma aura sagrada naquele espaço, como se as orações antigas, feitas durante tantos anos, ainda permanecessem ecoando nas paredes. O padre entrou, ajoelhou-se diante do antigo altar e começou a rezar em silêncio. A coruja, mais uma vez, pousou na janela e ficou observando. Padre Antônio sentiu o olhar penetrante da ave, e uma sensação estranha o percorreu. "Por que você está me seguindo?" Ele sussurrou, como se a coruja pudesse de fato responder. Foi então que, em meio à sua oração, ele ouviu um som. Não era a coruja, mas algo mais distante, algo vindo de fora da capela. Parecia um choro fraco, quase imperceptível, mas carregado de dor. Padre Antônio levantou-se imediatamente e foi em direção à porta, com a coruja ainda observando seus movimentos. O som o guiava para os fundos da capela, para uma pequena clareira cercada de árvores. Ao chegar ao local, ele encontrou algo que jamais esperaria. Havia uma pequena criança, de no máximo 5 ou 6 anos, sentada entre as árvores, abraçada a um velho cobertor.
Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e seu corpo tremia de frio. Era uma menina, suja e assustada, que parecia ter se perdido por dias. Padre Antônio, tomado por um sentimento de compaixão, se ajoelhou ao lado dela. Está tudo bem, ele disse com suavidade. Estou aqui agora. Vou te ajudar. A menina, ao ver a figura do sacerdote, parou de chorar por um momento e olhou para ele com olhos cheios de tristeza e medo. Ela parecia estar perdida há muito tempo, sem saber para onde ir ou o que fazer. Padre Antônio, com toda sua calma, envolveu a criança em seu manto e começou a conduzi-la de volta à capela, onde poderia cuidar dela. A coruja, que até aquele momento estava observando de longe, voou e pousou em um galho próximo, como se estivesse supervisionando a cena. Padre Antônio não pôde deixar de notar o momento em que os olhos da criança encontraram os da coruja. Havia algo diferente ali, algo que parecia conectar os três de maneira misteriosa. Dentro da capela, o padre acendeu uma pequena vela e sentou-se ao lado da menina. Ele ofereceu um pedaço de pão que havia trazido consigo e um pouco de água, e aos poucos a criança começou a relaxar. Seu nome era Sofia, e o pouco que ela conseguiu contar era que havia se perdido da família durante uma caminhada na floresta. Estava sozinha havia dias, tentando encontrar o caminho de volta para casa, sem sucesso. Não precisa se preocupar mais, Sofia, disse o padre com um sorriso acolhedor. Vou levá-la de volta para a vila, e logo você estará com sua família novamente. Enquanto o padre falava, a coruja continuava vigiando a entrada da capela, como se fosse um guardiã daquele encontro inesperado. Padre Antônio, em meio àquele momento, sentiu uma onda de compreensão o atingir. A coruja não estava simplesmente seguindo. Ela o havia guiado até Sofia, como se soubesse que a menina precisava ser encontrada. Com a menina adormecida em seus braços, Padre Antônio olhou para a coruja e sentiu uma gratidão profunda. Talvez o propósito daquela ave fosse muito mais espiritual do que ele poderia ter imaginado. Talvez, naquele tempo em que ele se sentia perdido, a coruja estivesse ali para lembrá-lo de que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre há um caminho para a luz, e que sua missão, como pastor de almas, era sempre estar atento às necessidades dos outros, mesmo quando ele próprio se sentisse desamparado. Naquela noite, ao levar Sofia de volta à vila e reencontrar sua família, Padre Antônio percebeu que algo dentro dele havia mudado. A tristeza pela perda de seu irmão ainda existia, mas a sensação de estar perdido começava a desaparecer. Ele agora entendia que sua missão era maior do que ele próprio, e que, de alguma forma, aquela coruja estava ali para guiá-lo nesse novo entendimento. Os olhos da coruja, que mais uma vez o acompanhava silenciosa, agora pareciam menos misteriosos e mais familiares. Padre Antônio sabia que, embora não pudesse entender todos os mistérios da vida, havia algo maior sempre observando, sempre guiando. Se você está gostando dessa história, eu adoraria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Seu apoio é essencial para continuarmos compartilhando essas narrativas que emocionam e inspiram a todos nós. Após devolver Sofia em segurança para sua família, Padre Antônio voltou à sua rotina na paróquia, mas algo dentro dele havia mudado profundamente. O encontro com a menina e a constante presença da coruja o faziam refletir sobre seu papel não apenas como sacerdote, mas como um ser humano que buscava conforto e orientação. A coruja, que até então parecia um mistério, agora se tornava um símbolo de algo maior, algo que ele não conseguia explicar completamente, mas que sentia no mais profundo do seu ser. Nos dias seguintes, a presença da coruja se intensificou. Ela não apenas o seguia nas missas ou durante as caminhadas, mas agora estava constantemente perto de sua casa paroquial, como se o vigiasse de maneira protetora. Padre Antônio, que antes se sentia intrigado, agora passava a aceitar a presença da ave como um sinal de que sua vida estava conectada a algo além de sua compreensão. Os fiéis da igreja começaram a notar a presença constante da coruja, e alguns até comentavam sobre o anjo em forma de ave que acompanhava o sacerdote. Uma manhã, enquanto se preparava para uma missa, Padre Antônio recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher, aparentando ter cerca de 50 anos, com o rosto cansado e os olhos cheios de lágrimas.
Ela se apresentou como Dona Carmen e explicou que vinha de uma vila distante e estava em busca de consolo. Padre, há semanas tenho carregado um grande peso no coração. Preciso de sua ajuda, disse a mulher, com a voz embargada. Padre Antônio, sempre disposto a ajudar, pediu que ela se sentasse e explicasse o que estava acontecendo. Dona Carmen começou a relatar que havia perdido seu único filho, João, há cerca de 1 ano. João era um jovem generoso, amado por todos, mas, em um trágico acidente, havia falecido em um dia comum, deixando um vazio insuportável na vida da mãe. Ele era meu orgulho, padre. Tudo o que eu tinha, a mulher falou, enquanto enxugava as lágrimas com um lenço. Mas, desde que ele partiu, sinto como se não tivesse mais rumo na vida. Meu coração está despedaçado, e a dor é grande demais. Sinto como se ele ainda estivesse por perto, mas ao mesmo tempo, tão distante. O sacerdote a ouviu com atenção e, em silêncio, refletiu sobre suas próprias perdas e lutas internas. Ele sabia, mais do que nunca, que o sofrimento de Dona Carmen era algo que ele próprio também carregava, mesmo que de maneira diferente. Ao ouvir a história dela, sentiu uma conexão profunda com sua própria dor pela perda do irmão. Era como se a dor daquela mãe trouxesse à tona as cicatrizes não curadas que ele vinha carregando por anos. O luto é um caminho difícil, Dona Carmen, disse o padre com serenidade. E muitas vezes, ele nos faz sentir como se estivéssemos caminhando sozinhos na escuridão. Mas não estamos sozinhos. Deus nos acompanha em todos os momentos, mesmo quando não conseguimos sentir sua presença. Enquanto falava, Padre Antônio olhou para fora da janela, onde a coruja estava pousada em um galho, observando de longe. Ele sabia que, de alguma forma, a coruja tinha a ver com aquele momento, como se a presença dela fosse um lembrete de que, apesar da dor, havia sempre algo ou alguém nos vigiando, nos guiando pelo caminho mais escuro. Dona Carmen, ainda emocionada, olhou para o padre com olhos cheios de esperança. Eu quero acreditar, padre. Mas às vezes é tão difícil. Ela hesitou por um momento, e então acrescentou. Antes de meu filho partir, ele amava os animais. Tínhamos uma coruja em casa, que sempre o seguia para onde quer que ele fosse. Desde a morte dele, não vi mais a coruja. É como se ela tivesse ido embora junto com ele. Quando vi a coruja aqui na igreja, senti como se João estivesse tentando me enviar uma mensagem. Padre Antônio sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquela revelação o pegou de surpresa, e algo dentro dele o fez perceber que a ligação entre ele, a coruja, e agora Dona Carmen era mais profunda do que qualquer coincidência. O jovem João, que havia partido tão tragicamente, também tinha uma conexão especial com a ave que agora seguia o sacerdote. Seria possível que aquela coruja fosse de fato um símbolo do espírito do rapaz, ou de algo ainda maior, tentando confortar os corações partidos que ele havia deixado para trás? Talvez a coruja seja um sinal, Dona Carmen, disse Padre Antônio com um tom mais firme e esperançoso. Um sinal de que seu filho ainda está com você, em espírito. E que, de alguma forma, ele está tentando mostrar que, mesmo na ausência física, o amor continua presente, guiando-nos e protegendo-nos. Dona Carmen assentiu, emocionada, como se finalmente estivesse encontrando algum tipo de paz após tanto tempo de sofrimento. Naquela noite, enquanto o Padre Antônio refletia sobre os acontecimentos do dia, ele foi surpreendido por um sonho. Nele, ele estava em uma grande floresta, caminhando sozinho por uma trilha desconhecida. A coruja o seguia de perto, voando entre as árvores, mas desta vez, ela parecia estar guiando-o para algum lugar específico. De repente, ele avistou uma luz suave entre as árvores, e ao se aproximar, viu 2 figuras conhecidas. Seu irmão, de pé ao lado de João, o filho de Dona Carmen. Ambos sorriam para ele, como se estivessem em paz, e a coruja pousou no ombro de João. O jovem olhou para o padre, e sem dizer uma palavra, transmitiu uma mensagem clara: estamos sempre com você. Padre Antônio acordou com o coração acelerado, mas com uma sensação de calma e compreensão. Ele sabia que o sonho era mais do que apenas uma criação da mente. Era uma mensagem, uma confirmação de que aqueles que partem nunca nos deixam verdadeiramente.
O espírito de seu irmão e o de João estavam presentes, não apenas na memória, mas em sinais, símbolos e na própria coruja que continuava a segui-lo. Agora, com essa nova compreensão, Padre Antônio estava mais determinado do que nunca a continuar sua missão, ajudando aqueles que, assim como Dona Carmen, estavam em busca de consolo e cura. Padre Antônio acordou naquela manhã com uma sensação de renovação. O sonho da noite anterior, onde ele encontrou seu irmão e João, o filho de Dona Carmen, ainda estava fresco em sua mente. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que havia encontrado um propósito maior para a dor que carregava. A coruja, que até então o intrigava, agora parecia ser um mensageiro, um símbolo de algo divino que o guiava em direção ao entendimento, ao consolo e à cura, não apenas para ele, mas para aqueles que cruzavam seu caminho. Enquanto preparava o altar para a missa matinal, refletia sobre o quanto havia mudado desde o início de sua jornada com a coruja. A dor pela perda de seu irmão ainda estava lá, mas agora, ao invés de uma ferida aberta, parecia mais uma cicatriz. Algo que fazia parte dele, mas que não o impedia de seguir em frente. Dona Carmen continuou frequentando a paróquia, e a cada encontro, parecia mais em paz. A presença constante da coruja, que agora era vista como um símbolo de proteção e amor, trouxe um consolo inesperado para ela. Mesmo que não houvesse palavras que pudessem completamente curar a perda de um filho, Dona Carmen sentia que o espírito de João estava de alguma forma próximo, guiado pela presença misteriosa da ave. Uma tarde, após a missa, Dona Carmen se aproximou de Padre Antônio com um brilho diferente nos olhos. Padre, algo incrível aconteceu, disse ela, com uma mistura de surpresa e alívio na voz. Eu sonhei com João, e, no sonho, ele estava sorrindo. Ele parecia tão em paz, e me disse que estava tudo bem, que eu não deveria me preocupar mais, porque ele estava em um lugar de luz. E, no sonho, a coruja estava com ele, voando ao seu lado. As palavras de Dona Carmen tocaram o coração de Padre Antônio profundamente. Ele sabia que os sonhos muitas vezes eram a maneira pela qual nossas almas tentavam nos comunicar com o mundo espiritual. E, de alguma forma, a coruja continuava a desempenhar um papel fundamental nessa jornada de cura. Acho que João está tentando lhe dizer que você não está sozinha, respondeu Padre Antônio com um sorriso reconfortante. E que o amor que vocês compartilham transcende o tempo e o espaço. Ele sempre estará com você, de uma forma ou de outra. Dona Carmen sorriu, e pela primeira vez desde a morte de seu filho, parecia verdadeiramente em paz. A coruja, que estava pousada em um galho próximo, soltou um suave pio, como se estivesse participando da conversa. Agora, a ave não era apenas uma seguidora silenciosa, mas uma companheira espiritual, uma ponte entre os dois mundos. Com o passar das semanas, Padre Antônio começou a perceber algo extraordinário. Não apenas Dona Carmen, mas outros fiéis da paróquia também começaram a buscar consolo através da presença da coruja. Pessoas que carregavam suas próprias dores e perdas passaram a ver na ave um símbolo de esperança e renovação. Aos poucos, a pequena igreja se transformou em um local onde aqueles que buscavam conforto espiritual vinham não apenas pela fé, mas também pela presença misteriosa da coruja, que parecia estar sempre à disposição, como uma guardiã silenciosa. Um dia, enquanto caminhava pelo bosque próximo à igreja, Padre Antônio foi surpreendido por uma visita inesperada. Um grupo de jovens da vila vizinha havia organizado uma peregrinação até a paróquia, movidos pelas histórias sobre a coruja. Entre eles estava um rapaz chamado Tomás, que se aproximou do sacerdote com um olhar ansioso. Padre, ouvi falar da coruja que o segue, e de como ela tem ajudado as pessoas a encontrar paz. Eu perdi meu pai recentemente, e desde então, sinto como se algo estivesse faltando. Será que a coruja pode me ajudar a encontrar respostas? Perguntou o jovem, com a voz embargada. Padre Antônio olhou nos olhos de Tomás e viu nele o mesmo desespero que já havia visto em Dona Carmen e em tantos outros. Ele sabia que não era a coruja em si que trazia as respostas, mas o que ela representava, um elo com algo maior, com o mundo espiritual e com a esperança que tantas vezes parecia distante. A coruja é um símbolo, Tomás. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas jornadas,
mesmo quando a dor parece insuportável. O que você busca não está nela, mas dentro de você. E, se permitir, ela pode ser um guia, uma lembrança de que o amor e a luz nunca se apagam, mesmo quando perdemos aqueles que amamos. O jovem assentiu, emocionado. E, naquele momento, a coruja apareceu, pousando em um galho próximo, observando-o com seus olhos profundos e penetrantes. Tomás sorriu pela primeira vez em muito tempo, como se a simples presença da ave fosse o suficiente para lhe dar o consolo que ele tanto buscava. A partir desse dia, Padre Antônio passou a ver a coruja como mais do que um mistério divino. Ela havia se tornado um símbolo de superação, de esperança e de renovação para todos aqueles que passavam por sua paróquia. E, ao mesmo tempo, ele próprio continuava sua jornada de crescimento e cura. A dor pela perda de seu irmão agora parecia mais leve, mais suportável. Ele havia aprendido, através da coruja e das pessoas que conheceu, que o amor, a fé e a conexão espiritual transcendiam qualquer sofrimento terreno. Padre Antônio também começou a olhar para o futuro com novos olhos. Ele sabia que a coruja não estaria com ele para sempre, mas sua presença, enquanto durasse, seria um lembrete constante de que a vida é cheia de mistérios, mas também de milagres. Assim, a pequena igreja e seu sacerdote, agora conhecido como o Padre da Coruja, se tornaram um farol de esperança para todos aqueles que buscavam conforto e cura. E, mesmo quando a coruja não estivesse visível, sua presença seria sentida, como uma brisa suave que acaricia o rosto e lembra a todos que, em meio à dor, sempre há esperança. As semanas passavam e, para a pequena comunidade, a coruja já era uma parte essencial da vida cotidiana. A ave seguia silenciosamente o Padre Antônio, pousando perto durante as missas, acompanhando nos momentos de oração e até mesmo nas visitas aos lares de famílias enlutadas. Sua presença havia se tornado um símbolo de cura, mas, ao mesmo tempo, a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer pairava no ar. Uma tarde, Padre Antônio recebeu uma carta inesperada. Era de uma diocese distante, convidando-o para participar de um retiro espiritual para sacerdotes que haviam passado por perdas pessoais. No início, ele hesitou. A ideia de deixar sua paróquia e a comunidade que tanto dependia dele era desconcertante. Além disso, como poderia ele deixar para trás a coruja, que parecia ligada a ele de uma forma inexplicável? No entanto, após refletir e orar, ele decidiu que aceitar o convite era a coisa certa a fazer. Ele precisava desse tempo para si, para curar completamente as feridas de seu passado e, talvez, entender melhor a ligação espiritual que tinha com a coruja. Durante a missa do domingo, Padre Antônio anunciou sua partida temporária, prometendo retornar em breve. A comunidade ficou abalada, mas compreendeu que o sacerdote também precisava de descanso e renovação. Naquela mesma noite, algo surpreendente aconteceu. Enquanto o padre arrumava seus pertences para a viagem, ouviu o familiar bater de asas. A coruja, que sempre o seguia a uma distância respeitosa, desta vez entrou pela janela de seu quarto. Ela pousou no parapeito, olhando intensamente com aqueles olhos grandes e penetrantes, como se soubesse que algo importante estava por vir. Padre Antônio sentou-se ao lado da janela e, com um suspiro, começou a falar com a ave, algo que nunca havia feito diretamente antes. "O que você quer me mostrar?" perguntou ele em voz baixa, sentindo uma conexão profunda. "Sinto que há algo maior aqui, algo que ainda não compreendo." A coruja não respondeu, claro, mas permaneceu ali, como se aguardasse. Foi então que, de repente, ela levantou voo, saindo pela janela e desaparecendo na escuridão da noite. Padre Antônio sentiu uma inquietação crescente no peito e, sem pensar duas vezes, pegou seu casaco e saiu em direção à floresta. O silêncio da noite era perturbador, e ele caminhava guiado apenas pela fé e pela presença invisível da coruja. A lua cheia iluminava o caminho com uma luz pálida, e o som das folhas sob seus pés era o único ruído que preenchia o ar. Ele seguiu adiante, até que, em determinado momento, sentiu uma presença familiar. Lá estava a coruja, pousada em uma árvore alta, observando-o atentamente. Padre Antônio parou e olhou ao redor, sentindo o ar carregado de algo indefinível. De repente,
um som fraco ecoou pela floresta. Um choro. Não um choro qualquer, mas o lamento desesperado de alguém em profunda dor. O coração de Padre Antônio disparou, e ele correu em direção ao som. Ao chegar a uma clareira, encontrou uma jovem ajoelhada no chão, soluçando enquanto segurava uma pequena cruz de madeira. Ela estava sozinha, perdida em sua tristeza. A coruja, pousada em um galho logo acima, olhava para a cena com seus olhos penetrantes, como se soubesse que este era o momento de maior importância. Padre Antônio se aproximou cautelosamente, ajoelhando-se ao lado da jovem. "Você está bem?" perguntou ele, com a voz suave e cheia de compaixão. A jovem levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para ele com olhos desesperados. Eu perdi meu filho", disse ela, entre soluços. "Ele morreu há alguns meses, e eu não consigo encontrar paz. Eu venho aqui todas as noites, tentando sentir sua presença, mas tudo o que sinto é vazio." Padre Antônio sentiu um aperto no coração. A dor da mulher era palpável, e ele sabia que estava ali por um motivo. Ele olhou para a coruja, que continuava a observar, e sentiu uma onda de compreensão passar por ele. "Eu também perdi alguém muito querido", disse ele, com a voz embargada. "Meu irmão. Por muitos anos, eu carreguei essa dor sozinho, sentindo que não havia mais esperança. Mas aprendi, com o tempo, que o amor daqueles que perdemos nunca desaparece. Eles continuam conosco, em espírito, de maneiras que às vezes não conseguimos entender." A jovem olhou para ele, buscando conforto em suas palavras. Padre Antônio respirou fundo e, por um momento, sentiu a presença de seu irmão ali, ao seu lado. Ele sorriu levemente. "Às vezes, a paz vem de maneiras inesperadas. Como essa coruja, que apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Eu não sei explicar como, mas sinto que ela está aqui para nos lembrar que há algo maior além da dor. Que há luz, mesmo nas trevas mais profundas." A jovem olhou para a coruja, e algo em seu semblante mudou. Por um breve momento, o choro cessou, e um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ela apertou a pequena cruz em suas mãos e olhou para o céu estrelado, sentindo, talvez pela primeira vez em meses, que não estava sozinha. A coruja soltou um suave pio, como se estivesse abençoando aquele momento de conexão e cura. Padre Antônio sabia que aquele era o ponto de virada. Ele havia encontrado o verdadeiro propósito de sua jornada com a coruja. Não era apenas sobre sua própria cura, mas sobre ajudar os outros a encontrar consolo em suas perdas. A coruja, um mensageiro silencioso, guiava-o não apenas fisicamente, mas espiritualmente, conectando-o com aqueles que mais precisavam. Quando o sacerdote voltou para a paróquia na manhã seguinte, sentiu-se diferente. A clareza que buscava finalmente estava ali. Ele agora entendia que sua missão não era apenas pregar, mas ser um guia para aqueles que, como ele, haviam perdido algo importante. E a coruja? Ela continuava por perto, fiel como sempre, lembrando de que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre esperança. Com a clareza renovada, Padre Antônio voltou para sua paróquia, mas algo havia mudado profundamente dentro dele. Ao longo das semanas seguintes, a comunidade notou que suas homilias estavam ainda mais carregadas de emoção, transmitindo uma mensagem de esperança, cura e amor. A coruja continuava a segui-lo de perto, mas agora, mais do que nunca, ela simbolizava algo maior, um vínculo espiritual que transcendia a compreensão comum. A história da coruja que seguia o sacerdote se espalhou pela cidade e além. Pessoas de vilarejos distantes vinham ouvir as palavras do padre, e de certa forma, ver a coruja, que parecia estar sempre próxima, como se guardasse algo sagrado. A ave se tornou um símbolo para todos os que vinham em busca de consolo. Para muitos, ela representava o espírito daqueles que haviam partido, mas que continuavam a nos guiar e proteger. Certa manhã, enquanto se preparava para mais uma missa, Padre Antônio encontrou uma carta em sua mesa. Era da jovem que ele havia encontrado na clareira da floresta, aquela que lamentava a perda do filho. Na carta, ela relatava como aquele encontro havia mudado sua vida. Após o conselho do padre e a presença quase mística da coruja,
ela finalmente encontrou forças para continuar e honrar a memória de seu filho com amor, em vez de dor. Agora, ela estava dedicando seu tempo a ajudar outras mães que haviam passado por perdas semelhantes. Padre Antônio ficou emocionado ao ler a carta. Ele sabia que sua missão havia se cumprido naquele momento, não apenas por ter encontrado sua própria cura, mas por ter ajudado outros a encontrarem a deles. A coruja, com sua presença silenciosa e constante, havia sido o catalisador de tudo isso. No entanto, uma tarde, algo incomum aconteceu. Após acompanhar o padre durante a caminhada rotineira ao redor da paróquia, a coruja voou para uma árvore próxima, como de costume. Mas, desta vez, ao invés de permanecer por perto, ela levantou voo em direção ao horizonte e desapareceu na floresta. Padre Antônio ficou parado por um momento, observando-a partir. Era a primeira vez que a ave se afastava sem retornar logo em seguida. Nos dias que se seguiram, a coruja não voltou. A princípio, o padre sentiu uma pontada de tristeza, como se estivesse perdendo uma velha amiga. Mas, com o tempo, ele compreendeu o verdadeiro significado de sua partida. A coruja havia completado sua missão ao seu lado. Ela tinha estado com ele durante as semanas mais difíceis, como um símbolo da presença divina e da conexão espiritual com aqueles que já não estão mais entre nós. Agora, ela havia ido cumprir outro propósito, talvez em algum outro lugar, com outra alma que precisasse de sua presença. A comunidade também sentiu a ausência da coruja, mas a mensagem que ela deixará em seu rastro permaneceu. As pessoas começaram a ver as pequenas coisas ao seu redor com mais significado, acreditando que, assim como a coruja, cada ser vivo, cada evento, tinha um propósito maior. Padre Antônio, por sua vez, continuou seu trabalho na paróquia com renovada convicção. As lembranças de seu irmão ainda o acompanhavam, mas de uma forma diferente. Não havia mais a dor avassaladora que antes dominava seus pensamentos, mas sim um sentimento de paz, como se ele soubesse que seu irmão estava sempre ao seu lado, guiando-o, assim como a coruja havia feito. Com o tempo, a vida na comunidade voltou ao normal, mas ninguém jamais esqueceu da coruja e de seu papel nas vidas daqueles que a presenciaram. O padre Antônio, agora em paz com seu passado, continuou a servir sua comunidade, guiado pela certeza de que, assim como a coruja, todos nós estamos aqui por um motivo maior. Ele agora entendia que, assim como ela havia vindo e partido no momento certo, a vida é feita de ciclos, e cada um de nós tem seu papel a cumprir. A última missa que celebrou antes de sua partida definitiva para o retiro espiritual foi uma das mais emocionantes. Ele se despediu da comunidade temporariamente, mas com a certeza de que, mesmo na ausência, o amor e a conexão com todos ali permaneceriam. Durante a celebração, muitas pessoas olharam para o céu, como se esperassem ver a coruja novamente, mas ela não apareceu. No entanto, o espírito de esperança e cura que ela deixará atrás estava presente em cada coração. Quando o padre caminhava para fora da igreja ao final da missa, sentiu uma leve brisa no rosto, e por um momento, ele jurou ouvir o suave bater de asas. Um sorriso se formou em seus lábios, e ele olhou para o céu claro. Sabia que, onde quer que estivesse, a coruja havia cumprido seu propósito, assim como ele havia cumprido o seu. A mensagem final da coruja e do padre Antônio foi clara. O amor, a cura e a presença daqueles que amamos nunca desaparecem. Eles podem se manifestar de formas inesperadas, através de uma coruja que surge do nada, de um gesto gentil ou de um simples momento de silêncio. E é nesses momentos que encontramos consolo, esperança e a força para seguir em frente. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Se esta história tocou seu coração, compartilhe suas reflexões nos comentários e inscreva-se no canal. Juntos, podemos continuar a explorar e celebrar as histórias que nos conectam. Obrigado e até a próxima!